tipos, gente, de pagamento de honorários advocatícios. E às vezes as pessoas confundem isso. Na verdade, existem 3 modalidades, tá? Existe a modalidade contratual. Eu vou escrevendo aqui. Então, olha só. Existem 3 modalidades. Olha só, a primeira delas é a modalidade contratual, e isso é bom vocês saberem, porque às vezes as pessoas confundem muito, tá, gente? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o Excel para vocês verem. 3 modalidades. A modalidade contratual, então, tá? Existe a modalidade assistencial, são os honorários assistenciais. A segunda modalidade, honorários assistenciais. E a terceira modalidade, que são honorários sucumbenciais, tá? Então, existem essas 3 modalidades de honorários, gente. E aonde que está a diferença entre elas? Olha só, a modalidade contratual, gente, o que que acontece? É aquela que, quando o advogado, ele faz um contrato com o autor ou com a empresa. Então, por exemplo, o que que é comum acontecer? O advogado, ele cobra 20% da causa para poder defender o empregado, o autor, no caso da ação, né? Ou então, por exemplo, a empresa paga ali R$ 5.000 para o advogado para poder defendê-la dentro de determinado processo, né? Então, o empregado entra na justiça contra a empresa, o que ela precisa fazer? Ela vai lá e contrata um advogado, tá? Esses honorários, seja esses 20%, seja esse valor, né, que a empresa paga para o advogado, são honorários contratuais. Geralmente, né, os advogados fazem um contrato com a outra parte, tá? E aí, o que que acontece? Se por acaso, vamos supor que ele defendeu a empresa na justiça, a justiça não pagou aqueles honorários para ele vai resolver isso lá na justiça comum. Não tem nada a ver com a justiça trabalhista, tá? Então, os honorários contratuais, né? No caso, honorário contratual, vou colocar honorários contratuais. Eles vêm de onde? Ele vem do contrato firmado, tá? Além disso, existem também honorários assistenciais. E o que são os honorários assistenciais? São aqueles que são deferidos, né? Que os advogados eles recebem quando eles atuam em ações dentro de sindicatos, em ações coletivas, geralmente. Então, quando eles defendem sindicatos. Então, os honorários assistenciais são aqueles de sindicatos, né? Aqueles que vêm dos sindicatos. E, por último, tem os honorários sucumbenciais, que são esses que vão interessar para a gente aqui na aula de hoje, tá? São os honorários sucumbenciais. E de onde que vem, gente, os honorários sucumbenciais? É sobre esses honorários que nós vamos falar hoje. Ele vem da sucumbência dentro de um processo, tá? E o que é sucumbência dentro de um processo, né? A sucumbência dentro de um processo é quando você é vencido naquele processo. Ser sucumbente significa ser vencido, tá? Então, os honorários sucumbenciais, eles vêm de onde? Da sucumbência. Ou seja, sucumbência, de você ser vencido em uma verba, tá? Então, é daqui que vem os honorários sucumbenciais. E aí, é isso aqui que interessa para gente, os honorários sucumbenciais. São esses honorários que nós como peritos, né, em cálculos trabalhistas, nós temos que calcular quando um processo chega para gente, se isso estiver deferido dentro do processo, tá, gente? Não significa que todos os cálculos que a gente vai fazer, que a gente tem que apurar honorários sucumbenciais.